Mas dizia isto porque o experimentava, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu dizendo: Senhor, 200 dinheiros ou denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, por nome de André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? E disse-lhe Jesus: Mandais assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também fez com os peixes. E quando estavam saciados, disse-lhes aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto a qual lemos é um dos textos mais conhecidos dentro dos 4 evangelhos. Quem aqui nunca ouviu falar da multiplicação de pães e peixes? Acredito que desde o início da nossa fé, este é um dos primeiros milagres que ouvimos falar. Milagres esses que foi executado por Jesus. João é o narrador dessa história. João é o discípulo de Jesus, a qual narra o evangelho que carrega o seu nome. Dentro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos, Mateus e Lucas têm uma particularidade em seu conteúdo. A Bíblia vai dizer que o conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas é muito semelhante, ao ponto de denominarem um nome para isso. Chama-se de evangelhos sinóticos, ou seja, mudam-se os nomes, mas o conteúdo permanece. Por mais que algumas palavras sejam um pouco diferentes, mas o conteúdo de Marcos, Mateus e Lucas é o mesmo. E é o conteúdo que está inserido dentro desses 4 evangelhos. Mas existe uma diferença muito grande entre Marcos, Lucas e Mateus e João. Mateus vai narrar o seu evangelho especialmente para os judeus que eram novos convertidos. Marcos, por sua vez, vai narrar para os romanos que queriam conhecer sobre Jesus. E Lucas vai narrar precisamente para os gentios ou gregos. Mas João não. João não especifica um grupo para escrever e narrar o evangelho. Aqui indica que o seu evangelho é o evangelho universal. Para todo tipo de pessoa, ele serve. Para todo tipo, independente de país, religião, ele irá servir. Porque diferente dos outros, ele inicia apresentando o seu evangelho de uma forma muito especial. Ele é o único dentre os 4 evangelistas que vai apresentar Jesus como Deus. Você lembra de João capítulo 1? No princípio, ele era o verbo.
verbo era. E o verbo estava com Deus. João inicia de uma forma muito especial. A primeira palavra que ele inicia seu evangelho é no princípio. É a mesma palavra que é iniciada no Gênesis por Deus. Em Gênesis, o sentido da palavra no início, no seu original, se chama Bereshit. Ou seja, no início, no começo, onde tudo começou. E João vai trazer o mesmo sentido quando ele inicia o evangelho. Ele vai dizer no princípio. No princípio. Ou seja, João traz o primeiro sentimento para entendermos acerca de Deus. E antes mesmo do princípio, Jesus já era. Aleluia. Antes mesmo de tudo criar, ele já era a palavra que iria ser liberada para a criação. Glória a Deus. Então João inicia seu texto assim, seu livro assim. E ao decorrer do seu ministério, Jesus, por muitas vezes, foi interrogado por sua personalidade. E por muitas vezes, excluído poder mostrar quem era o Filho de Deus. E o texto vai dizer, o Evangelho vai dizer que Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar e Jesus começa a fazer aquilo que ele foi enviado para fazer. Que foi de fato pregar a palavra para nos salvar. Jesus foi o cordeiro principal que foi enviado diretamente para o sacrifício, para o matador, para trazer de volta a esperança, para trazer de volta aquilo que eu e você precisava. Aleluia. Essa foi a missão de Jesus na terra: nos reconciliar com Deus, nos tirar do fracasso, nos tirar da tentativa satânica do inimigo, que era nos aprisionar. E lá na frente, Jesus Cristo vai dizer que através do seu sangue, do sacrifício dele, do pão vivo, o maná que nunca iria acabar, e ao comer deste maná jamais iríamos sentir fome. Era este pão que precisamos, que precisaremos comer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A missão de Jesus é nos resgatar. Só que ao decorrer das mensagens de Jesus, acontecem alguns episódios que são muito importantes para nossas vidas. Para entendermos que sempre Deus está no controle de tudo sobre nós. Para entendermos que Jesus nunca nos deixou. Que a nossa vida nunca deixou de estar dentro do plano dele. Que o cuidado dele nunca se afastou. Que o cuidado dele ainda permanece vivo. Que o Consolador de fato não foi embora, permanece até nos dias atuais. Aleluia. Aleluia. E existem alguns acontecimentos para entendermos isso. Jesus Cristo começa a pregar. E no capítulo 5 de João, o texto vai dizer que Jesus Cristo está em Jerusalém. E estando em Jerusalém, passando, Jesus avista aqui uma grande aglomeração à beira de um tanque. Tanque esse que era muito popular, porque diziam que vira e mexe, vinha um anjo que descia do céu, tocava as águas, e quem conseguisse alcançar nas águas seria curado. Só que Jesus está passando por este lugar. E quando Jesus passa, ele avista um homem que há 38 anos tenta chegar até as águas. Porque acredita que o anjo desce, sobe e toca, mas não tem ninguém que possa o levar até lá. Só que Jesus está chegando.
E Jesus não avista, primeiro, do que ele mesmo vê a Jesus. Jesus não vê. E Jesus não pergunta se o anjo subiu e desceu e tocou nas águas, não. A pergunta de Jesus é bem enfática, é bem direta. Querem ser curados? Talvez ele até achou estranho, porque ninguém nunca tinha perguntado. Pelo contrário, a pergunta sairia do aleijado para o povo. Qual era a pergunta? Alguém pode me levar até lá? Alguém pode me guiar até lá? Só que tem um detalhe: Jesus está chegando e na verdade chegou. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus o vê, eles querem ser curados, aí ele questiona Jesus dizendo: Senhor, mas não tem ninguém que possa me levar até lá. Eu acho que Jesus olhou para ele e disse: mas esse cara acha que eu estou falando de anjo. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Glória a Deus. Observe que quando Jesus faz, não tem desenho, é muito direto. O homem faz toda a circunstância, rola tudo, deixa tudo padronizado. Aí Jesus chega e diz: tu quer ser curado? Então levanta-te, leva teu leito e segue. Aleluia. E o texto vai dizer que ele é curado, se levanta e vai seguir. Só que existe um questionamento pelo próprio povo de Jesus. Ah, é sábado, não pode curar. O texto vai dizer que Jesus Cristo é muito hostilizado. Portanto, ser hostilizado, Jesus já quer de ir para um local distante, um local deserto. O texto Bauri, o texto de João, capítulo 6, tem duas outras narrativas, em Mateus e em Marcos. E dentro dessas narrativas, o texto vai dizer que o local que Jesus parte, após ser hostilizado, é um local deserto. Em outra linguagem, o escritor vai dizer que Jesus foi para o deserto. Só que quando Jesus vai para o deserto, não só com seus discípulos para repousar, para descansar, eu começo a entender que pense um Deus que gosta de trabalhar e meio ao deserto é o nosso Deus. Pense um Deus que ama o deserto é o nosso Deus. Por mais que o deserto não seja ilustrativo ou físico, mas pense um Deus que gosta de ser providência no deserto. É esse o nosso Deus. Jesus parte ao deserto, só que Jesus pensa que vai estar só. Jesus pensa que a multidão vai permanecer lá, não vai subir ao monte. Só que a multidão que está lá decide ir ao deserto buscar a Jesus. Aleluia. Eu falei que pensa um Deus que gosta de trabalhar no deserto. Por quê? Porque o deserto traz o sentimento de impossibilidade, de fracasso, de que não vai dar jeito. Aí eu começo a entender e lembrar da história do povo hebreu. Todas as vezes que o povo estava no deserto e sentia dificuldade, Deus sempre bradava. Todas as vezes que o povo estava precisando de algo, o Senhor jamais, nunca e nunca vai deixar de desamparar. Aleluia. Você lembra quando Moisés questionou a Deus? Quando Moisés questiona a Deus: Senhor, essa atividade é muito grande. Quem me perguntar quem é meu líder, quem vai me enviar, quem me enviou, o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés diz lá que o eu sou o que sou te enviou. Aleluia. Deus encurta
Por que Deus diz isso? É porque Deus sabia que o povo iria passar. Mas o eu sou seria a providência. O povo viveu 430 anos preso como escravo, com a mente blindada, com a mente escravizada, os sentimentos escravizados, sem perspectiva nenhuma de viver. Observe, porque todas as vezes Deus tem libertado o povo estava no Egito, saiu, estava no deserto, se sentia frio, Deus enviava a coluna de fogo, se sentia calor, Deus enviava a nuvem. Ou seja, é no deserto que Deus começa a trabalhar. É no deserto que Deus começa a colocar as coisas no lugar, a encaixar. Sabe? Por mais que muitas vezes, às vezes, doa, machuque, mas é o Deus que gosta de trabalhar. Se sentia fome, ele era o alimento. Ao ponto que o povo ia enjoar o alimento que Deus tinha mandado e questionar a Deus, porque não estava mudando o cardápio. O que é que Deus faz? Ele muda o cardápio. Aleluia. O povo estava murmurando, no Egito não tinha carne, Aí Deus vai dizer, mas no Egito não caía codorna do céu não. Mas no deserto vai cair. Estou com sede, no Egito a gente apanhava, a gente vivia mal, mas tem água. Então Moisés, toca na rocha. O cristão no deserto não passa fome, machuca, dói, mas sempre tem um Deus que coloca as suas asas. Bicho, eu estou contigo. Glória. Desiste não, eu estou aqui. Eu estou contigo. E é no deserto que Deus, Cristo Jesus, Aleluia. ele enxerga que a multidão que está atrás dele, pelo que ele pode oferecer, que está atrás dele não pela fé, mas pelo aquilo que ele pode ofertar, dar, doar. E mesmo sabendo disso, ele avistando a multidão. Porque o texto vai dizer, e vendo-a, estava se aproximando. Talvez a multidão não tinha visto Jesus, mas Jesus tinha visto a multidão. Se lembra da viúva de Naim? Quando o cortejo está saindo da cidade, o texto vai dizer, e vendo-a, se encheu de íntima compaixão. Aleluia. No texto original, Jesus está dizendo, quando eu a vi, Eu senti a dor desta mulher. a expressão quando Jesus avista a multidão, Jesus entende qual era a necessidade. Porque Jesus é assim, não pense que Jesus não está vivendo e nem sabe qual é a sua necessidade. Só quero que você acredite que Deus que é provedor, que provê, que ainda faz, não mudou, é o mesmo, e continua provendo, hoje, sempre e eternamente. Talvez você não entenda porque sou eu, mas eu entendo porque Deus queria que eu lhe dissesse isso, que o poder dele ainda é o mesmo. E da mesma forma que ele usou homens no passado, e da mesma forma que ele se manteve, o Deus provedor é o Deus que se mantém hoje aqui neste lugar. Muitos me antecederam e falaram que Deus é providência, e eu quero confirmar isso mais uma vez e dizer, de fato, Deus é providência. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. E quando Jesus avista a multidão, e ele entende qual é a
necessidade. Qual é a necessidade do povo? Fome. O povo foi 3 dias que estar acompanhando Jesus. Quem não quer acompanhar aquele que faz e opera milagres? O povo foi 3 dias que estava acompanhando Jesus. Aí Jesus começa a questionar os seus discípulos se era de fato possível atender a necessidade do povo. Só que o texto vai dizer que ele, conhecendo os seus discípulos, ele queria só testar, porque ele sabia de tudo que iria fazer. Glória. Olha para o seu irmão, por favor, e diga: ele sabe de tudo que ele está fazendo. Ele sabe de tudo. E sabendo de tudo, aí ele pergunta a Filipe: Filipe, será que é possível? Filipe olha para Jesus: Senhor, não. Infelizmente não temos dinheiro suficiente para atender a necessidade desse povo. No Evangelho de Mateus, um dos discípulos fala: Senhor, despeça essa multidão. Estamos no deserto. É inviável fazer qualquer coisa aqui. Só que eu conheço Deus que ama impossibilidades. Glória. Quanto mais fica difícil, melhor Deus trabalha. Parou para observar isso na sua vida? Ah, Senhor, eu não aguento. Jesus disse: rapaz, está chegando. Aleluia. Por mais que a situação pareça, observe, pareça não é determinar final. Só parece que é o fim. Aí ele chega. Restaura a alma, abraça você, cuida de você, e aí ele diz: eu estou contigo do teu lado. Glória a Deus. Estou lhe ensinando, viu? Neste deserto você não está só. Aí o outro vai dizer: Senhor, existe um menino aí, um menino. Por mais que a ideia dele seja boa, deste discípulo, por mais que a ideia dele seja um pouco convincente, por trás da ideia existe uma negatividade. Ele vai dizer: o menino tem pão, tem peixe, mas não é suficiente. Ele disse: certo. Senta todo mundo. Aleluia. Agora eu vou começar a trabalhar. Glória. É engraçado porque que Jesus manda todo mundo sentar. Aí eu começo a entender que muitas vezes na nossa vida, a dificuldade que estamos passando, que estamos vivenciando, não é para falarmos alguma coisa. Simplesmente é para sentarmos, ficarmos calados e deixar Deus agir. Aleluia. Ultimamente eu tenho vivido isso. E a voz dele é essa para mim: fica perto, Deus está trabalhando. Aleluia. Fica sentado que eu estou trabalhando. Ó. Você lembra de Elias? Uma perseguição com Jezabel. Jezabel: vou matar ele. Elias corre para o deserto. E quando Elias vai para o deserto com medo, o que é que ele encontra? Ele vai encontrar uma árvore, um pé de zimbro. Só que Elias sai com medo, encontra uma árvore de zimbro. Zimbro, sabe o que significa na Bíblia? Proteção e provisão. Aleluia. Elias pensou que iria ser o fim dele. Por quê? Qual é o pedido de Elias para com Deus? Não quero morrer, Senhor, não aguento mais. Só que Elias pediu isso debaixo da proteção de Deus.
Só que no deserto ele reclina sua cabeça debaixo do pé de símbolo. Símbolo na Bíblia traz a ideia de proteção e de providência. Ou seja, pensou que ia ser morte, não, mas não foi, é vida. Aleluia. Pensou que era fracasso, não é fracasso. Pensou que Jezabel conseguiria destruir a sua mente e seu interior, mas não. Enquanto a igreja estiver debaixo da proteção de Deus, nada. Glória. Proteção de Deus. Detalhe: Elias estando debaixo da árvore, que é que chega? Ô, pessoa acorda, tem comida aqui, ó. Tem água, come e bebe, que grande vai ser. Aleluia. Jesus está lá. Jesus pega o pão de cevada, e por sinal era um pão baratíssimo, e quase ninguém comia, porque era destinado para animais. O texto vai dizer: peixinhos. Diminutivo não é porque era um peixe pequeno, não. É porque não era um peixe tão bom, era um peixe já salgado, para disfarçar o gosto ruim do pão. Só que qual é o desejo de Cristo? É alimentar quem? Se Jesus entende que aquele pão ia alimentar, vai alimentar. É porque o problema é que na nossa ótica queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Só que nunca vai acontecer do nosso jeito. Sempre vai acontecer do jeito dele. Jesus pega o pão e o peixe, e onde parecia ser fome, deixa de ser fome, porque o texto vai dizer que mais de 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Esse escritor que vai dizer que quase 26.000 famílias foram alimentadas por Jesus Cristo. Aleluia. Qual é a proposta do culto? Provisão. A provisão é dada de acordo com o que queremos. A provisão reflete de semeadura. O apóstolo falou de Abraão. Qual era o desejo de Abraão? O que é que Deus pediu? Recebimento começando o caminho do amor. E aí, o que é que você acha? Aí ela me disse uma palavra muito importante. Abraão sabia que Deus era contrário a sacrifícios de seres humanos, mas não hesitou ao pedido de Deus. Sabia que era o filho que ele amava, mas não negou quando Deus pediu. Trago para mim. Quando eu disse ao apóstolo, não vou fugir mais. Porque parecia que quanto mais eu negava, mais se aproximava de mim. É assim quando a gente quer fugir. Elias foi para o deserto pedir para morrer. Deus abasteceu ele para voltar. Aleluia. Então, aí o texto de Joel vai dizer aqui que as eiras vão se encher. Você sabe o que é eira? É chão. Joel está dizendo que a provisão vai ser tão grande que vai inundar até o chão.
sobrando, viram a Jesus, de fato, este é o profeta que viria hoje. Reconhecer o senhorio de Cristo. O que é interessante desse texto aqui foi o milagre mais público de Jesus. De fato, para entender que ele era Deus, que era o Filho de Deus. Porque no capítulo 6, ele destrincha, ele faz a multiplicação do pão. Ele vai dizer que ele é o pão da vida. Ele vai dizer que aquele que tiver fome, comer do pão, jamais sentirá fome. Só que muitas das vezes o pão amarga. Aí ele dá uma escolha. Quem não quiser comer mais do pão, pode seguir. Só que dentro desse meio sempre vai existir um Pedro que vai dizer: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Para onde iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Aleluia. E só tu, Deus, consegue me examinar e saber a minha necessidade. E Deus está na porta hoje, chamando, convidando. A banda toca carpinteiro. Amém? Quero louvar por você.